Deuteronômio capítulo 11. Amem o Senhor, seu Deus, e obedeçam sempre ao que Ele exige. Seus estatutos, decretos e mandamentos. Lembrem-se de que hoje não falo a seus filhos, que nunca experimentaram a disciplina do Senhor, seu Deus, nem viram a grandeza, a mão forte e o braço poderoso do Senhor. Eles não viram os sinais e os atos poderosos que ele realizou no Egito contra o faraó e toda a sua terra. Não viram o que ele fez aos exércitos dos egípcios e a seus cavalos e carros de guerra, como ele os afogou no Mar Vermelho enquanto perseguiam vocês. Ele os destruiu e até hoje não se recuperaram. Seus filhos não viram como o Senhor cuidou de vocês no deserto até chegarem aqui. Não viram o que ele fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, descendente de Ruben, quando a terra abriu a boca no acampamento israelita e os engoliu, junto com suas famílias, tendas e todos os seres vivos que pertenciam a eles. Vocês, porém, viram com os próprios olhos que o Senhor realizou todos esses atos poderosos. Portanto, versículo 8: obedeçam a todos os mandamentos que hoje lhes dou, para que tenham forças para avançar e conquistar a terra da qual estão prestes a tomar posse. Se obedecerem, terão vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados e a vocês, os descendentes dele, uma terra que produz leite e mel com fartura. Pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e faziam valas de irrigação com o pé, como numa horta. A terra da qual em breve tomarão posse é uma terra de montes e vales, com chuvas em grande quantidade, terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida continuamente, todo ano. Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor, o seu Deus, e servirem a Ele de todo o coração e de toda a sua alma, Ele mandará as chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono e de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para seus animais, e vocês terão alimento com fartura. Mas tenham cuidado, não deixem seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e adorar outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá suas colheitas. Em pouco tempo, vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhes dá. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas às mãos e prendam-nas à testa como lembrança. Ensine-nas a seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e em seus portões, para que, enquanto o céu permanecer acima da terra, vocês e seus filhos prosperem neste chão que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que lhes dou. Amem o Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e apegando-se firmemente a Ele. Então, o Senhor expulsará todas as nações de diante de vocês, e, embora elas sejam muito maiores e mais fortes, vocês tomarão posse de suas terras. Todo lugar em que puserem os pés será de vocês. Suas fronteiras se estenderão do deserto ao sul até o Líbano ao norte, e do rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste. Aonde quer que forem em toda a terra, ninguém será capaz de lhes resistir, pois o Senhor, seu Deus, fará os povos se apavorarem e temerem vocês, como lhes prometeu. Vejam, hoje lhes dou
a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou, mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra da qual em breve vocês tomarão posse, pronunciem a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Esses dois montes ficam a oeste do rio Jordão, na terra dos cananeus, que vivem no Vale do Jordão, perto da cidade de Gilgal, junto aos carvalhos de Moré. Vocês estão prestes a atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando a conquistarem e estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de cumprir todos os decretos e estatutos que hoje lhes dou. Deuteronômio capítulo 12. O lugar de adoração escolhido pelo Senhor. Estes são os decretos e estatutos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias em que viverem na terra que o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus antepassados, lhes dá para tomarem posse. Quando expulsarem as nações que vivem ali, destruam todos os lugares em que elas adoram seus deuses, no alto dos montes, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. Derrubem os altares idólatras e despedacem as colunas sagradas. Queimem os postes de Azerá e quebrem suas imagens esculpidas. Apaguem completamente o nome de seus deuses. Não adorem o Senhor, seu Deus, da forma como esses povos pagãos adoram os deuses deles. Em vez disso, busquem o Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher dentre todas as tribos para habitar e estabelecer seu nome. Ali vocês apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias e as ofertas da primeira cria do gado e dos rebanhos. Ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor, seu Deus, e se alegrarão com tudo que realizaram, porque o Senhor, o seu Deus, os abençoou. Vocês mudarão sua forma de adorar. Hoje, cada um faz o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso, à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Em breve, porém, vocês atravessarão o rio Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Quando ele lhes der descanso de todos os inimigos à sua volta, e vocês estiverem vivendo em segurança na terra, levem ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome tudo o que eu lhes ordeno: os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas e as ofertas para cumprir um voto que fizeram ao Senhor. Alegrem-se ali na presença do Senhor, seu Deus, com seus filhos e filhas, com seus servos e servas. Lembrem-se de incluir os levitas que vivem em suas terras, pois eles não receberam porção alguma da terra como herança entre vocês. Tenham o cuidado de não sacrificar seus holocaustos onde bem entenderem, mas apresentem-nos apenas no lugar que o Senhor escolher no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão seus holocaustos e farão tudo que lhes ordenei. Contudo, vocês poderão abater animais e comer a carne em qualquer cidade, sempre que desejarem. Comam à vontade os animais com os quais o Senhor, seu Deus, os abençoar. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja ela cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Não comam, porém, o sangue, derrame-no no chão como se fosse água. Não comam em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho novo e do azeite, nem a oferta da primeira cria, do gado e dos rebanhos, nem oferta alguma para cumprir votos, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas sagradas.
Comam essas ofertas na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Comam com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, e com os levitas que vivem em suas cidades. Alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus, em tudo que fizerem, e tenham muito cuidado para não deixar de fora os levitas, enquanto vocês viverem na sua terra. Quando o Senhor, o seu Deus, expandir seu território, como lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne, poderão comer à vontade. Se o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para estabelecer seu nome, ficar distante de onde moram, vocês poderão abater qualquer um dos animais que o Senhor lhes deu, do gado ou dos rebanhos de ovelhas, e comer a carne em suas próprias cidades, conforme lhes ordenei. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Mas nunca comam o sangue, pois o sangue é a própria vida. E vocês não podem comer carne com sangue que lhes dá vida. Não comam o sangue, derrame-no no chão, como se fosse água. Não comam o sangue, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, pois farão o que é certo aos olhos do Senhor. Levem ao lugar que o Senhor escolher as ofertas sagradas e as ofertas apresentadas para cumprir um voto. Apresentem a carne e o sangue dos holocaustos no altar do Senhor, o seu Deus. O sangue dos outros sacrifícios será derramado no altar do Senhor, o seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Tenham o cuidado de obedecer a todas as instruções que lhes dou, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, pois farão o que é bom e certo aos olhos do Senhor, o seu Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, for adiante de vocês e destruir as nações, e vocês as expulsarem e se estabelecerem na terra delas, não caiam na armadilha de seguir os costumes das nações e adorar seus deuses. Não fiquem curiosos a respeito de seus deuses, nem pergunte: como estas nações adoram seus deuses? Querem seguir seu exemplo? Queremos seguir seu exemplo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da forma como outras nações adoram os deuses delas, pois realizam para eles todo tipo de ato detestáveis que o Senhor odeia. Chega até a queimar seus filhos e filhas como sacrifícios a seus deuses. Portanto, tenham o cuidado de cumprir todas as ordens que lhes dou, não acrescentem, nem tirem coisa alguma. Deuteronômio capítulo 13. A advertência acerca da idolatria. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro. Eles profetizarão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem e essas pessoas disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor, o seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem, vocês terão de executá-los. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se alguém o instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho ou filha, sua esposa querida ou seu amigo mais chegado, e disser: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos dos confins da terra, não ceda e nem dê ouvidos, não tenha pena dele, não o poupe nem o proteja, execute-o,
Dê o primeiro golpe e em seguida todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-los do Senhor, seu Deus, que os libertou da terra do Egito, do lugar de escravidão. Em todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ouvirem dizer que os homens perversos fizeram os habitantes da cidade se desviarem, dizendo: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, examine os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e esse ato detestável foi o mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem a espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoem os despojos no meio da praça pública e queimem toda a cidade como oferta ao Senhor, seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais será reconstruída. Não guardem coisa alguma do despojo que foi separado para a destruição. Então o Senhor afastará sua ira ardente e os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu, sob juramento, a seus antepassados. O Senhor, seu Deus, só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 14. Animais cerimonialmente puros e impuros. Uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não cortem nem raspem o cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis cerimonialmente impuros. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o íbex, o antílope e a ovelha montês. Vocês podem comer qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine. Mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. Não comam, portanto, o camelo, nem a lepre, nem o coelho silvestre. Eles ruminam, mas não têm cascos divididos, de modo que são impuros para vocês. Também não comam o porco, pois embora tenha os cascos divididos, não rumina e, portanto, é impuro para vocês. Não comam a carne desses animais, nem toquem em seu cadáver. Todos os animais que vivem nas águas vocês podem comer, qualquer um que tenha barbatanas e escamas. Não comam, porém, animais que vivem nas águas, mas que não têm barbatanas e escamas. Eles são impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer criatura voadora que esteja cerimonialmente pura. Estas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o abutre fusco, o milhafre, o falcão e todas as espécies de condores, todas as espécies de corvos, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o cormorão, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que rastejam pelo chão são impuros para vocês, de modo que não podem comê-los. Contudo, podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Não comam animal algum que tenha morrido por causas naturais. Podem dá-lo a um estrangeiro que vive em sua cidade ou vendê-lo a outros estrangeiros. Vocês mesmos, porém, não o comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus.
Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Versículo 22. A entrega dos dízimos. Separem o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolheu para estabelecer seu nome, e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite, dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso aprenderão a sempre temer o Senhor, o seu Deus. Se o Senhor, o seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês lavarem o dízimo, ou para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos, coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, o seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entregue os dízimos aos levitas, que não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até saciarem. Então o Senhor, o seu Deus, os abençoará em tudo o que vocês fizerem.